Olá pessoal, meu nome é Rafael Matos. E eu sou a Dani Nouden e nós somos do Shadow Side. E você está ouvindo Heavy Nation. Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio Wall. E aí, Headbangers, começando agora mais um Heavy Nation aqui pela Rádio Wall, a edição de número 103 e sempre muito especialíssima, né, minha amiga Fernanda Lira? É isso aí, hoje a gente tá com convidados super especiais aqui, aliás são quase europeus, né? Não sai de lá mais. Dani Nouden, Rafael Matos do Shadow Side, sejam bem-vindos, cara. E aí, obrigada por nos receberem mais uma vez, né? Mais uma vez. A Dani já é de casa, já veio. Eu moro aqui já. A Dani, inclusive, é bom lembrar, foi uma das primeiras entrevistadas do Heavy Nation. Se eu não me engano, a segunda ou terceira, lá em 2011, quando o álbum ainda nem tinha sido lançado, né, Dani? É verdade, tava pra lançar, né? Tava pra lançar, cara. A gente veio contando da turnê de 2010, na verdade. E agora vamos falar da turnê de 2013, pois né? É, hoje vai ter muita coisa pra conversar, mas antes vamos começar com o nosso setlist muito especial, né? Especial porque a Dani Nouden tá aqui e a gente fez um setlist bem especial só com mulheres que cantam, né? Girl Power, né, meu bem? Girl Power, né, meu bem? Aliás, banda que tem vocalistas femininas. Isso aí. Desde os blocos normais, bastante banda brasileira, e temos um bloco de clássicos também, só com a mulherada detonando. E começando com uma banda que eu sei que você adora, Fernando. Ah, mas eu gosto mesmo. Você falou ironicamente? Não, eu fui no show com você. Ah, Como assim? Vamos lá, começar com Within Temptation da Holanda, com Skyfall, que na verdade é um cover da Adele, né, que saiu no The Q Music Sessions agora em 2013. Vamos lá. Hold your breath.
Você está ouvindo Heavy Nation. E a gente ouviu agora Hell Arise, daqui do Brasil, com More Mindless Violence. É um single que elas lançaram em 2012. E, na verdade, a Hell Arise, pra quem não sabe, é minha antiga banda. É minha banda antes da Nervosa. Eu fui meio que chutada da banda, mas são águas passadas, né? Você faz questão de dizer isso toda single, vez. esse é a verdade, vou mentir. Se eu falar, não, foi... Aí... Não, mas vocês não estão mais de mal, né? Não, agora tá tudo bem. Tá tudo Aliás, bem. são todas minhas amigas hoje. E lembrando, uma vez você contou que você ajudou a compor essa música, como é que é a na história? verdade, a More Mindless Violence, o nome surgiu, assim, a gente conversando sobre toda a porcaria que tem aí no mundo, né? E aí, mas na verdade já era uma composição, acho que da Mirella. Mas assim, eu quase cheguei a tocar ela, mas não rolou, né? Tipo... O que você achou do resultado final? Eu achei Não, do caralho. muito legal, eu sempre gostei dessa música. Essa e a Human Disgrace lá eram minhas favoritas, assim, tem mais trash, sei lá. Legal. E antes disso a gente ouviu Within Temptation, da Holanda, com Skyfall, que é um cover da Adele,
do The Q Music Sessions, agora de 2003. Vamos começar a conversar com o pessoal do Shadowside, deve ter muita história legal pra contar, né? Pois é, ô Dani, vocês fizeram uma turnê na Europa com o Halloween e com o Gamma Ray. né? Durou quanto tempo isso? Como é que surgiu a oportunidade de vocês tocarem com essas bandas por lá? A oportunidade surgiu de tanto eu encher o saco dos caras do Halloween, né? Porque a gente já se conhecia desde 2006. Na verdade, o Shadowside abriu o show do Halloween em Santos. Eu tava lá na grade. Santos? São Paulo, Curitiba. É verdade. São Paulo não, a gente abriu em Curitiba, no Rio de Curitiba, Janeiro e em Santos. Ó, em Santos eu tava lá, hein, meu. Você Foi tava legal lá, né? pra caramba. Você tava lá em São Paulo também, que eu fui só assistir. Eu tava lá. É verdade. A gente tem até uma foto desse Tem. dia. Enfim, voltando ao foco, né? Então a gente se conhece desde aquela época e desde então eu tenho enchido o saco dos caras. Vamos fazer uma turnê juntos, vamos fazer... Dá uma aberturinha pra gente aí, né? Os caras conheciam o som do Shadowside? Conhecem já há bastante tempo, né? Desde o primeiro álbum, na verdade. Então... Mas a gente sabe que a palavra final não é deles, né? É do manager. Então, acho que agora ele finalmente se convenceu de que a gente merecia a chance, que a gente não ia dar problema, né? E alguns meses antes da turnê, eu entrei em contato com eles perguntando se existiria a possibilidade da gente fazer a abertura dessa turnê. E eles falaram que eles entrariam em contato se tivesse interesse. Então eu deixei quieto e uns 4 meses antes da tour, eles falaram que estavam prontos para fazer o convite oficial e perguntaram se a gente queria acompanhá-los em toda a turnê europeia. Nossa, muito legal. Não, né? Que honra, né, meu? Porque são duas bandas icônicas, né, assim, do metal. E aí ter a honra, de ser convidado assim, pela galera que com certeza, meu, você deve ser fã, assim. Eu, pelo menos, sou super fã. Isso deve ser muito legal. Deve ser uma emoção, assim... única, foi né? uma honra, né? Porque até naquela época que a gente começou o Shadowside, todo mundo ouvia Halloween, né? Ainda mais naquela época que a gente tinha, 14, 15 anos. Todo mundo, todo adolescente de 14, 15 anos ouvia Halloween. E muita gente ainda continua, né? Sendo fã dos caras. É uma banda que a gente não tem como negar a importância deles no metal mundial. Então, realmente, foi uma honra. Foi um convite, assim, super especial e que tem tudo a ver com a história do Shadowside. Que legal. E conta um pouco mais sobre... O Júlio perguntou sobre a duração, quantos shows foram e tudo mais. Bom, ao todo foram 36 shows em 4 dias. 54 dias. A gente Na até verdade esquece foi isso aí. menos, porque 4 desses dias foram dias de viagem pra gente ir e voltar de Portugal. É verdade. Bom, mas foram 36 shows em 19 países diferentes. Então a gente rodou, cara, a Europa inteira. Cada dia a gente acordava num país diferente. E é um baita de um trabalho, assim. Quando a gente tinha um day off, era pra dirigir 1000 quilômetros, assim, sabe? Então, não parava. E como a gente tava falando antes aqui fora, parece que a gente não sentiu o tempo passar, né? E esses 36 shows foram com as duas bandas. Com as duas e bandas. Com o Gamma Ray. Sempre as com os 3 dois. bandas juntas, né? Legal, cara. Muito legal. E vocês são uma banda que tem um reconhecimento muito grande aqui, muito forte dentro do Brasil, e vocês continuam crescendo, assim, isso é bem nítido. E também lá fora, vocês já solidificaram lá fora, né? Vocês já tocaram nos Estados Unidos algumas vezes, e agora essa turnê que foi com certeza super importante para a carreira de vocês. Como vocês veem, vocês sentem alguma diferença na cena e de repente de reação do público, assim, nesse caso, vamos estabelecer entre o público europeu e o público brasileiro? Existem diferenças, assim? Existem. Ainda mais do público germânico, o público escandinavo. O americano também. O americano também, que observa muito o show e não é de ficar maluco no show, ele quer ver o que tá acontecendo, né? E o público escandinavo, eu tive a impressão de que eles são assim também, né? Sim. Um pouco menos. Eles ainda até agitam um pouco mais, mas já o pessoal do leste europeu já não. É mais fogoso, Mais assim, intenso, é mais né? intenso. Mas é interessante porque em lugares, por exemplo, como a Noruega, que a gente tinha tido a impressão de que tinha sido um dos piores shows. É. Porque era todo mundo quieto, todo mundo calado, assim, Ouvir observando. os grilos enquanto a gente de tocava. braços cruzados. E a gente, ninguém gostou da banda, né? E foi um dos lugares que as pessoas mais vieram falar com a gente depois do show, mais vendeu CD depois. O pessoal falava, nossa, adorei a banda. E eram pessoas que a gente já tinha observado, que estavam na plateia de braços cruzados. Então, eles observam mesmo, né? Uma forma diferente de curtir o show. Até alguns amigos nossos que moram na Finlândia e tudo mais, eles falaram que é normal, o público de lá, eles prestam muita atenção no show
E é um elogio pra eles, assim, eles prestarem atenção e gostarem. Até porque todo mundo é músico naquela terra, né? Eles têm música como grade escolar, né? Então, muito legal todo isso. mundo toca alguma coisa, então eles prestam muita atenção Toca nisso. e toca bem, né? É. Então Então é uma honra, assim, você segurar a atenção desse pessoal. senão o cara sai e vai beber alguma coisa e não fica realmente prestando atenção se E ele não estiver bebe. gostando. O povo Não, e pede. deve ser difícil não só pra chamar... cativar, né, o público, mas também das primeiras vezes, assim, deve ser difícil lidar, né? Porque a gente tá acostumado com o calor Sim, do Brasil e América Latina e tal. Aí você vai tocar lá, o cara de braço cruzado E a fala, gente, meu, e a gente tá fudeu, falando né? bastante da Escandinávia porque a Escandinávia veio logo depois do leste europeu. O leste europeu era show bombando, todo mundo vindo pra cima, o pessoal abrindo roda nas nossas músicas e tudo mais. Aí você chega na Suécia, em Karlstad, Calçado. todo mundo paradaço, assim, ó, silêncio olhando. E aí você fala, pô, Dá até um gelo no estômago. Né? vai ser difícil de fazer o show. Mas aí você acaba indo. E eles acabam se E empolgando, eles assim, acabam no se meio do empolgando no show, meio, eles começam a se animar. E aí você percebe, os caras estavam só decidindo se gostavam da gostavam banda ou ou não, não. né? Muito legal. Vamos pro próximo bloco então, né, ô Fer? Vamos sim, a gente vai... a gente vai ouvir... eu falei putz porque os puta nome aqui. A gente vai ouvir agora Crystal Viper, da Polônia. Aliás, vai tocar aqui o Crystal Viper, né? Vai No Guaru tocar em Metal Guarulhos, Fest. em No Guarulhos, Guaru sim. Metal Fest. Aliás, esse festival, vai ter Jack Devil, acho que Nervocaus, um monte de banda. Vai ser do caralho. Então vamos lá, Crystal Viper da Polônia com Tyranny Piekiel. É um cover do Vader, inclusive. Tá o tap que a gente já fala.
oddali gdzieś dzwon. Zbliża się wciąż, skrada się tuż. Umarły anioł, twój stróż. Heavy Nation. I'm sinking deeper in this mud. Feels like I'm drowning, I can't escape. But I know I am still breathing. Is there anyone listening? Is there anyone
E a gente acabou de escutar o Holiness com Drowning, que é um novo single deles lançado agora em 2013. E eu lembro que a Dani, na primeira vez que ela esteve aqui, a gente perguntou qual garota que ela achava que era bonita na cena do metal. E ela citou justamente a Stephanie do Holiness. Né? Você lembra ela é disso? bonitona, Lembro disso sim. E a Stephanie ficou mó honrada, assim, porque vocês não se conheciam pessoalmente, né? A gente ainda não se conhece Ainda? pessoalmente. Foi legal isso aí. E abrindo o bloco Crystal Viper da Polônia com uma música que tem um nome muito chato de falar. Qual que é, ô Fer? Tyranny qual que é? Piekieł. É o nome polonês, eu acho, que é um cover do Vader, que é interessante, né? Porque o Vader é uma banda de death metal, o Crystal Viper é power metal. Então eles fizeram o contrário do que geralmente é feito, né? Eles fizeram um cover do... É que o Vader é local, né, pra eles. É, então, o Vader é do país deles lá. E essa música, inclusive, teve a participação do Peter, que é o vocalista do Vader. Né? E eu, Dani, é o seguinte, vocês estão... Aquela história lá de vocês serem uma das bandas mais tocadas na rádio, nas rádios lá dos Estados Unidos, como é que aconteceu isso? Conta um pouco aí. Bom, quando a gente lançou o Winner Monster Out nos Estados Unidos, Isso foi quando, inclusive? foi Ano passado. no ano passado, em maio, junho do Sim. ano passado. É. E lá eles têm esse CMJ que recebe os relatórios de todas as rádios, especialmente as rádios colegiais nos Estados Unidos, que são as rádios que fazem o metal andar nos Estados Unidos. Né? E eles recebem relatórios do que está sendo tocado, o que as rádios estão adicionando mais na playlist deles. Então, de repente, quando a gente começou a enviar Shadowside para as rádios, a gente já entrou como a 5ª banda mais adicionada às playlists. E depois a gente entrou nas paradas dos mais tocados, se não me engano, na 30ª posição, alguma coisa assim. E pra nós isso já tava maravilhoso, já tava de bom tamanho, porque o top 40 lá pra eles é reservado pras bandas grandes, né? Então isso já foi uma surpresa, mas aí na semana seguinte a gente começou a subir. A gente entrou na 13ª posição, depois entrou nos top 10, a gente ficou por 6 semanas nos top 15. E isso, nossa, foi uma surpresa imensa, assim, pra nós. Né? Não, e isso é legal porque o mercado americano é super difícil de se inserir, né? É um mercado muito fechado, seletivo, né? digamos. Extremamente. E lá é Estados Unidos primeiro, sempre, né? Ah, Primeiro entendi. as bandas americanas e americanas. depois eles prestam atenção em outras coisas. Ô Dani, só pra entender, assim, é o álbum todo que foi o mais tocado ou alguma música ou outra? Era o álbum todo. O álbum todo. Era qualquer música daquele álbum, né? Ah, legal. Ah, tá. Então o Winner Aleatório, Monster né? Out foi um dos álbuns mais tocados durante 6 semanas pelas rádios de hard rock e de metal. E já tá na hora então de fazer uma turnezinha por lá, né? Sim, a gente tá tentando planejar alguma Lá pra coisa. setembro, pra outubro, é. por aí. A gente não sabe se vai dar certo ainda, né? Porque até turnê é difícil de organizar por lá. Ah, Mas a gente vai tentar, sim. Mas aí vai ser vocês como banda principal, vocês estão planejando abrir pra alguma outra banda lá também. Isso a gente ainda não sabe, né? O que vier, a gente vai pegar. O que vier é lucro. O que vier tá ótimo. Estamos tentando tudo. Todos os meios possíveis. legal demais. E como tem sido Bom, vocês já fizeram essa turnê baseada no Inner Monster Out e tal, então pensando nessa turnê americana, como tem sido a repercussão em cima do... Não o trabalho de vocês, claro, a gente sempre quer, né, trabalhar o máximo em cima do disco, mas como tem sido a repercussão, assim, os fãs, o que eles têm achado em comparação ao último disco, e qual a opinião de vocês do Inner Monster Out em relação ao último disco de vocês? Eu tenho a impressão de que o público concorda com a nossa opinião com relação ao Inner Monster Out. Para nós, ele é um salto, né? Com relação ao Dare to Dream, que é o nosso álbum anterior ao Inner Monster Out. E ele é importante pra gente também como banda, porque foi a primeira vez que a gente sentou, assim, pra compor o disco. Né? É verdade, Como- a gente passou como uns 6 banda. meses, né, compondo esse A álbum. gente entrou no estúdio pra vamos compor o negócio todo mundo junto. A gente não parava de trabalhar no disco, na música, enquanto os 4 não estivessem satisfeitos. Isso pra nós foi um desafio, né? Porque nenhum de nós gosta das mesmas coisas. É, muito difícil, imagino. E o álbum foi lançado em 2011, né? Aqui no Brasil foi. Aqui no Brasil. De lá pra cá, o que você dá pra extrair de saldo positivo desse álbum, assim, em se tratando de vendas, de repercussão, a gente já sabe que é boa pra A caramba. turnê. A turnê, as vendas também foram as maiores do Shadowside até hoje, sem sombra de dúvida. Foi a maior venda no Brasil, foi a maior venda no Conseguimos exterior. fechar uma turnê no Nordeste também. Foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer uma turnê no Nordeste. Na verdade, a gente nunca tinha tocado nenhuma data lá. Caramba. E o disco foi um dos 25 mais vendidos no Japão. Se não me engano. Pô,
Muito Lucas, legal. lançamento. E tem que fazer uma turnê por lá também daqui a Espero pouco. que sim. Gostaria muito, mas nos abriu muitas portas, assim. O público tem gostado bastante. E eu percebo que a grande maioria dos fãs concorda com a gente, que é o melhor álbum que a gente tem até Olha, eu concordo. Eu Legal. acho, Eu acho também esse álbum- concordo. Aliás, a produção também, que é do Fred, Sim. lá da Suécia, também contribuiu pra caralho. E com certeza, eu acho que é um dos álbuns, eu coloquei como um dos melhores lançamentos de 2011. Né? Eu acho que até agora também ainda é um dos melhores. Com certeza, com certeza. Vamos pro próximo bloco. Vamos com Diva, banda daqui do Brasil, com Words Collapse, do EP Warsaw, de 2011. Heavy Nation.
Bom, e a gente ouviu Miastenia agora também, banda brasileira, com Taiwan Tsuyu, do álbum Supremacia Ancestral de 2008. É uma banda de black metal lá de Brasília, muito boa e muito considerada aí no meio underground do pessoal que curte black metal, né? Pessoal mais roots, assim. É uma das bandas mais consideradas. E eu já entrevistei a vocalista, a Hecate, aqui no Heavy Nation, acho que no mês de fevereiro do ano passado. Foi a entrevista mais acessada. E abrindo o bloco teve Diva também daqui do Brasil com Words Collapse do EP Warsaw de 2011. Diva vocalista mó cavernosa, né? Lá do Rio de Janeiro a menina canta pra caralho. Cavernosa, cara. Né? Death metal, a menina canta que é uma coisa. Cara. Bom, a gente costuma ter um bloco de debate no programa, o Dani. E aí eu queria acabar puxando o assunto desse debate assim, eu também tenho uma banda e também sou mulher na cena. Então acho que seria legal a gente conversar em cima disso. Os homens ficam de fora, então? Não, claro que não. Menino não entra. Vocês podem... Clube da Luluzinha, com licença. Não, aliás, é muito legal ouvir a opinião também masculina, acho, nesses, né? Você acha que ser mulher no metal, como que é ser mulher no metal? Ou uma pessoa, a gente tá falando aí, uma vocalista de uma banda super bem sucedida, assim, como é? Você acha que muita gente fala que facilita pra não sei o que, dificulta, não sei o que. Eu tenho a minha opinião, eu gostaria de saber qual que é a sua, assim. Eu acho que tem os dois lados. Facilita pela questão de ser um pouco mais fácil de a gente conseguir atenção, uma atenção imediata, mas a gente também tem sempre que lutar contra aquela droga do rótulo, né? Que até hoje, depois de 10 anos de banda, 10, 12 anos de banda, as pessoas ainda olham pra foto do Shadowside e falam, eu não gosto de Shadowside porque eu não gosto de metal gótico. Tipo, nada a ver, nada a ver, né? Entendi. Então, já vi uns comentários assim. A pessoa não se dá o trabalho de ouvir, ela vê a não foto. Tem nada a ver. Exatamente. Não tem nada. E tem muita gente que vai ver a foto e acha que é metal gótico ou gosta do estilo e se decepciona quando vê que não é. Ou então nem procura saber sobre a banda porque acha que é uma coisa que ela não gosta, que ouviu antes e não gostou. Então rotula um pouquinho, né? E também tem aquele outro lado também, né, Dani? Você falou que por ser mulher também é um pouco mais fácil de ter atenção, mas tem aquele lance que vocês são também mais pressionados em mostrar um trabalho bom, né? Você sente isso? Pra tirar você sente isso? Eu sinto isso porque muita gente fala, ela tem atenção porque é mulher. E então a gente tem que trabalhar um pouquinho mais pra provar que tá lá, porque sabe fazer o que precisa fazer, né? Não que a gente precise provar alguma coisa, né? Mas no sentido de, tipo... Eu não sinto que tem preconceito, mas eu acho que nós mesmas nos cobramos mais do que deveríamos, né? E também eu acho que no meio, não que seja preconceito, mas eu acho que no meio a gente tem que sempre ter um pouco mais de cuidado com a impressão que a gente passa. Até, por exemplo, agora que a gente fez essa turnê, que só tinha eu e mais uma mulher. A outra mulher não era das bandas, era a merchandiser do Gamma Ray. Então, você tem que ter super cuidado para não passar a impressão errada e não criar uma situação delicada. Então, tem sempre que ter uma postura bem diferenciada, né? Os caras são mais livres, eu acho. E a mulher tem que se resguardar um pouquinho mais, né? Entendi. São mais livres nada. Fala pra minha namorada que eu sou mais livre. Fala, vai. E antes de a gente entrar pro próximo bloco, eu queria comentar como a gente fez um set list bem dedicado assim, a mulheres no metal e tal. Eu queria que você comentasse um pouquinho das suas influências aí, mas e se tem alguma mulher assim no metal, uma vocalista que te... Ou fora do metal também, né? Eu tenho um monte de vocalista que me influencia fora do metal. Mas se você tem alguma influência assim, feminina, que, enfim, contribuiu com seu estilo de cantar hoje, ou até... Que, aliás, é um estilo bem característico, né? Muito legal. Acho que a Dani, sobressai demais, assim, entre as outras bandas. O vocal é muito legal. Muito legal mesmo. Bom, de influência, eu não tive realmente influência de mulheres, até porque eu não tinha referências de mulheres no rock e no metal quando eu comecei a escutar rock e heavy metal. Eu conhecia Judas Priest, eu conhecia Skid Row. E eu só fui saber de mulheres no metal quando eu formei a minha primeira banda. Que foi quando as pessoas começaram a me mostrar o que existia de mulheres nesse mundo, né? O máximo que eu conhecia era o Seven. Então não era exatamente uma referência pra mim. Mas aí depois que eu comecei a ouvir mais coisas, eu comecei a gostar muito da voz da Lana Lane, por exemplo. Ela é uma das mulheres que eu mais admiro.
nesse meio do rock e do metal, porque a voz dela é forte, é limpa ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito do trabalho dela. Legal. E só comentando também uma outra coisinha, vocês vão tocar, vão fazer um show bem legal agora em São Paulo, né? E que eu acho que é um resultado aí do trabalho que vocês vêm fazendo, né? Porque numa casa de show boa e tudo mais, de onde surgiu a ideia de fazer esse show aqui agora em São Paulo? De onde surgiu? Sei lá, olha pra minha cara. Bom, é porque você tá Bom. quietinho aí. Eu não sei de onde surgiu. Tá com uma cara de sono. Bom, surgiu porque a gente nunca fez, na verdade, um show em São Paulo completo. Nunca. O A show gente mais vem longo- martelando isso faz tempo. A gente tenta marcar um show em São Paulo há muito tempo e a gente nunca conseguiu, ou por problema de espaço, Aliás, Falta de por datas. falta de data, porque sempre tem muito show internacional por aqui. É, isso é um essa é problemaço, É né? engraçado que essa é uma reclamação constante de bandas que não são de São Paulo, né? Conseguir shows aqui. Difícil. Porque a gente não queria fazer numa data que tivesse mais 3 shows ao mesmo tempo, que o pessoal tivesse que escolher, porque isso divide público, não tem Divide jeito. mesmo. Por mais que o cara goste das 3 bandas, ele não pode estar presente em 3 lugares ao mesmo tempo, né? Então... E a gente nunca fez um show de verdade em São Paulo. O último show que a gente fez foi em 2006, que foi de 1 hora de duração. E a gente fez uma participação especial, No The Agonist. no The Agonist, que foi um showzinho de meia hora. Mas foi um showzinho de meia hora que deixou a banda principal no chinelo. Diga-se de passagem. Mas a gente precisava fazer um show Só nosso, né, em São Paulo. E vai ser legal, porque a gente acabou de chegar da turnê europeia e a gente tá com, assim, a gente tá ansioso pra tocar de novo e tocar o que a gente, e fazer o que a gente fez por lá, entendeu? A gente tá meio que no ápice, vamos dizer assim, de apresentação, de palco, de tudo, assim. Estão com sangue movimento- fervendo ainda, de né? movimentação no certeza. palco e tudo mais. A gente tá 2 meses tocando junto. E vai ser E um isso show faz que a uma- gente vai tocar músicas que a gente não toca há anos também. Ah, legal. Vai ser um site especial. E vai ser vocês também e uma outra lá do E o Suprema, Suprema. que por acaso vai fazer uma jam com a gente também. A gente vai fazer o nosso próprio Halloween Gamma Ray aqui, né? Porque a gente vê que os caras lá, eles unem as forças. Então o Halloween Gamma Ray, eles fazem as jams em todos os shows. E é um negócio legal, uma festa, tanto pra eles quanto pro público, né? Então a gente tá organizando a mesma coisa por aqui. Vai a ser gente um vai fazer um negócio bem- after party também com a galera, com É. o público em geral. Nossa, que legal. Vai Muito ser legal. um Vai ter evento um- bem especial pra todo mundo. Vocês querem passar o serviço do show? O ingresso de estudante custa R$20, o antecipado, né? O antecipado custa 40, o de estudante custa 20. E o show vai ser no dia 26 de maio no Via Marquês, aqui em São Paulo. Puta casa de show, hein? É, imperdível. Vai ser legal pra caramba vocês tocando lá. Nós estamos ansiosos. Mas falando de Shadowside, vamos escutar um som do Shadowside, né, o Fer? Isso aí, do Inner Monster Out, que saiu em 2011 aí, In the Name of Love. I promise love for eternity.
Heavy Nation.
gente acabou de escutar o Vandroia com Within Shadows, que é do primeiro álbum deles, o One, lançado em 2013. Vandroia, que já participou do Metal Judgment aqui, né? E que o cara do Anger lá falou aquela infelicidade lá, né? Né? O cara falou que ele lembrava Alvin os Esquilos. Foi triste. Comentário infeliz. Comentário infeliz, Rafael Bittencourt. Né? Não, e a Daísa, ela canta pra caramba, né? É, e a Foi do Daísa- Soul Eu Spell. participei de alguns shows com Soul Spell. É, Eu gosto bastante da voz dela. A Daísa manda muito bem, uma das melhores vocalistas aí do país. E abrindo Shadowside com In the Name of Love, que é do álbum deles, o Inner Monster Out. Aliás, essa é a música favorita do álbum, é essa. Inclusive, eu até queria perguntar por que vocês não fizeram um clipe dela também, cara. Porque Não tinha dinheiro. falta verba. Ah, mas dá pra juntar umas imagens ao vivo aí, né? É que nosso assessor não fez as imagens, entendeu? Nós pedimos, viu? Então Não foi a culpa é Por acaso o sua. assessor é aquele que é o modelo da capa do álbum? Isso, exatamente. Aquele que deixou o celular tocar. Só que, Aquele que apagou a luz. só que na capa do álbum tem algo dentro da cabeça. O do nosso assessor não tem nada. Ele é a parte de dentro. Quando você Ah, é abre verdade, a o disco parte de e dentro tira tá o CD, vazia. tá vazio. Aí é a representação fiel. É verdade. O Costabile tá vermelho aqui. Mas vamos então pro Metal Judgment. A Dani e o Rafael vão escutar 3 bandas nacionais e ao final eles vão escolher qual que eles querem que toque inteiro aqui. Vamos pra primeira, DJ? To bring you the winter, the blackest clouds are covering the surface again. Loud winds of freedom are over, loud doors of wisdom are open. I build an empire of glass. Bom, essa banda é lá de Curitiba, é o Semblant. O nome dessa música é The Undead. E é de um EP que eles lançaram em 2011 também. Qual é o nome do EP mesmo? Tá aí o álbum, o nome Tá aí. aqui. Behind the Mask. Behind the Mask. Isso aí, que eu também escolhi como um dos melhores lançamentos de 2011, junto com o álbum do Shadowside. Boa produção. Eu gosto dessa banda. Legal. Eu já conhecia e eu gostava já bastante já. Vamos escutar mais um pouquinho. Eu quero ouvir a mulher. É verdade. Ela entra no refrão. There's no life to hold my breath. Worlds are shade of what I am. It's time to rise and dream again. Walk in the earth as the earth is. É que você tem já falaram que conhece, né? Mas vocês curtem esse tipo de som assim? Eu gosto. Não é o que eu escuto normalmente, mas eu gosto de vez em quando, assim, se tem algum som desse rolando. Eu tenho algumas músicas também em casa. Eu acho que o som deles é bem bacana. Muito bem feito. Vamos pra próxima aí, DJ. Essa banda é o Raven, o nome da música é Mistake Number 5, se eu não me engano é de Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul a banda, é um desses 2 estados aí. E aí, Dani e Rafa? Você vê como tem banda no Brasil inteiro, né? Tem Porque banda às vezes boa, não né, tem cara? chance É. de aparecer pela distância, Legal. né? A gente não fica sabendo dessas bandas aqui, eles provavelmente nunca vieram tocar aqui, né? Não, Eu acho acho que que não, acho que nunca vieram não. Mas eu acho que faz mais estilo da gente do que a primeira banda. É verdade, eles ficariam legal num line-up com a gente, né? É verdade. Legal. Seria interessante. Vamos escutar mais um pouquinho. Raven aprovado aí pelos dois? Sim, Aprovado. sim. Aprovado, bem legal. Vamos pra próxima, DJ.
Então, esse é o Exhortation, o nome da música é Famine, né? Famine, você acha que fala assim. E é a banda do Renato, que atualmente é guitarrista do Voodoo Priest. É. Né? E tem a Aline no vocal, que canta... A Aline canta pra caramba. Eu gostei mais dela do que da Angela, na verdade. Eu achei... Ah, mais que a legal. Angela gosta. É, eu eu gostei também. mais. Oi, ela é uma demônia no palco, cara. Ao vivo ela é excepcional. E né? assim, além da presença de palco, o vocal dela ao vivo é muito bom. Porque muitas das bandas, assim, femininas, que às vezes tem vocal rasgado, ou gutural, né, nesse caso, ao vivo não tem aquela Não potência. tem pegada, E né? ela tem. Ela tem. Meu, É, ao o vivo, dela parece ter pegada ao realmente. vivo é muito legal mesmo. Vamos escutar mais um pouco, DJ. Bom, esse foi o Metal Judgment de hoje. A gente teve o Semblant, o Raven e o Exhortation. Ao final, a Dani e o Rafa vão dizer qual que foi a favorita deles e que vai tocar inteira aqui no final. Isso aí. E agora a gente vai com os clássicos, né, ô Fernanda? Isso, bloco de clássicos. Eu geralmente gosto de associar o bloco de clássicos de alguma maneira com os nossos convidados aqui. E como a gente acabou preparando um setlist especial com bandas, com integrantes femininas, né, vocalistas femininas, eu escolhi, assim, duas bandas que eu gosto pra caramba, são classiqueiras, antigueiras, assim. E que, na verdade, eu acho que não... Como a Dani tava comentando do lance de tipo, às vezes o pessoal acha que a gente nem ouviu e acha que é sinfônico, é gótico, não sei o quê. E essas bandas, e não é, né? Não tem nada a ver, o seu vocal, e ao vivo é muito legal, assim. E aí eu escolhi duas bandas que têm o vocal exatamente que se distanciam completamente desse rótulo que você comentou, né? Então eu escolhi a banda Bitch, não estranho o nome, tá, gente? Quem não conhece, é isso mesmo. Beat com Be My Slave, um álbum de 1983, é uma banda antigona, eu acho que lançou no máximo uns 3 discos, assim. E o vocal dela é muito legal, assim, ela canta bem rasgado, com bastante atitude na voz, assim. E eu também escolhi o Shastan, que tem a Leather Leone, que é uma puta vocalista, né? E eu também acho, assim, que assim como você, tem muita identidade na voz, assim, sabe? Ela, no caso, canta rasgado, mas com melodia Ela também. tem uma voz bem única, né? Ela é uma das melhores vocalistas, assim. Então eu escolhi essas duas aí em homenagem à nossa presença feminina aqui do Shadowside, nada contra, Tudo tá, bem, Rafa? E aí vamos com Beat, Be My Slave e Shastan, When the Battle's Over, que é do álbum Mystery of Illusion, de 1985. Bora lá. I want you to be my slave. I got you under my spell. You'll never live to tell if you don't serve me well. Then you'll go straight to hell.
Você está ouvindo Heavy Nation. Looking for gold in the face of the night. We're all driven by passion. Darkness surrounds what I hold the light. Can't face distraction. Over and over again. I hear the reason. Guilty is charged without a trial. Paramount through treason. When the battle's over, I'll have my peace of mind. When the battle's over, it'll be forever. The agony of ignorance and hate. You judge them too brightly. The only heavens and the only hell. We ride the ladder. Rapture of life transcends the pain. We've touched eternity. Prisoner of time within a sphere. They sail the empty seas. When the battle's over, I'll have my peace of mind. When the battle's over, it'll be forever. When the battle's over, I'll have my peace of mind. When the battle's over, it'll be forever. Looking for gold in the face of the night. We're all driven by passion. Darkness surrounds but I hold the light. Can't face distraction. Over and over and over again. I hear the reason. Guilty is charged without a trial. Paramount to treason. When the battle's over, I'll have my peace of mind. When the battle's over, it'll be forever. When the battle's over, I'll have my peace of mind. When the battle's over, it'll be forever. When the battle's over, when the battle's over, face of the night, I'll hold the light. It'll be forever. E a gente acabou de escutar o bloco de clássicos com Chastain, com When the Battle's Over, e começando com Beat, com Be My Slave, né, Fernanda Lira. E Dani, antes da gente finalizar, cara, teve um ouvinte nosso aqui que mandou uma pergunta, perguntando sobre a turnê de vocês lá. Peça para a Dani comentar sobre as aventuras na estrada dessa tour europeia, que você já até comentou um pouco no começo, mas principalmente no translado Brezno, na Cracóvia. Parece que foi um trecho complicado. A gente pra quase vocês. morreu, né? Como Conta assim? como é A gente que foi quase isso. virou pastel de Shadowside. Como assim, gente? Bom, nós estávamos todos dormindo, na verdade, né? Então, tanto eu quanto o Rafael, a gente só escutou o barulho. E depois que a gente foi ver o que aconteceu com o retrovisor do carro. Na verdade, um caminhão invadiu a nossa pista. E era uma pista estreita, praticamente não tinha acostamento. Mas foram, assim, uns 20 centímetros de acostamento que salvaram as nossas vidas. Porque o caminhão invadiu a pista e, por sorte, ele não pegou mais do que o nosso retrovisor. E foram praticamente 2 acidentes, assim, em questão de 20 minutos. Porque 2 caminhões invadiram a pista. No outro, não chegou a acertar ninguém. Mas foi assim, por uma questão de 10 segundos, vai. Caramba. Meu, que coisa. Perigo. No caminho de Brezno, né? Brezno pra Foi Polônia. Brezno, isso aí.
E dessa tour, eu tava vendo também, que eu acompanhei aquele diário lá que vocês estavam fazendo pelo Wikimetal lá e tal. A Turquia foi um país bem especial também pra vocês? Como que foi isso? Então, a gente não chegou a tocar na Turquia, mas não. o Halloween cancelou o show porque o vocalista ficou doente. Mas como a gente já tava na metade do caminho, a gente decidiu ir mesmo assim pra fazer turismo. A gente fez um turismo lá, ficamos 2 dias passeando pela Turquia. Aliás, acho que foi o assessor de vocês, o Costabile, que comentou que a Turquia era do caralho, não sei o quê. Mas não é? Tem alguma Quem puder viajar pra lá, Não vai se arrepender, realmente é um lugar bem Lindo, interessante. Algum caos, sei lá, mais especial que aconteceu lá? Não, só que a gente realmente foi pechinchar. A gente foi no Gran Bazar, pechinchou bastante. E de resto, eles caçam as pessoas na rua pra comprar coisas, né? Eles olham, percebem que a gente tá conversando em português e já saem atrás da gente falando brasileiros, tem o preço pra brasileiros. Não, e o cara lá é engraçadíssimo, porque o cara, ele fala a língua dele. Ele não sabe falar nenhuma outra. Só que aí você começa a falar em português, o cara começa a dar um jeito de falar em português. Ele se vira. Ele parece que eles falam Ele todas as línguas do mundo, ele né? aprende o português na hora, cara. Que louco. E tirando esse lance do retrovisor, que sempre a gente ouve que turnê tem um monte de história. Tem alguma Sempre tem um outra problema. história, assim, louca que aconteceu? Alguma coisa diferente, inusitada que rolou durante a turnê? Ou o país que teve o melhor público pra vocês? Assim, por exemplo. Um dos melhores públicos foi na Bulgária, República Tcheca, Gotemburgo também. O que foi legal é que em toda cidade tinha um brasileiro. Nossa, que coisa. Sempre tinha um brasileiro. E em Gotemburgo, esse brasileiro veio falar com a gente e falou: cara, vocês levantaram os suecos, isso é impossível. Que legal. Então isso foi bem legal, né? Saber de um brasileiro que conhece os dois públicos. Acho que Gotemburgo também contribuiu pra gente ter gravado o disco lá. Sim. O pessoal meio que acolheu a banda, assim, tipo, pô, os O caras nosso vieram até produtor aqui, na plateia também. Né? A gente queria colocar ele no palco, mas ele arregou, né? Ele fugiu quando a gente Ele fugiu. chamou, filho da mãe. Bom, legal, né? Essa turnê do Shadowside, então, foi um sucesso. Foi. Praticamente. Foi. Né? sem Muito dúvida. legal. Então, né, Fer? Ah, sim, a gente foi a primeira banda brasileira a tocar no sempre esquece. Olympia No Olympia, de na Paris. Que Primeira banda de metal. primeira banda de metal brasileira a Já tocar no tocou Olympia. Tom Jobim e Elis Regina já tocaram lá. Que Os louco. Beatles tocaram lá. Stones, todo mundo. Um monte de banda grande. Essa, Metallica. acho que foi a história da tour pra gente, né? Que legal. Pô, legal demais. E que venha uma turnê com tantas datas assim aqui dentro do Brasil, hein, meu? A Espero gente que sim. espera. Né? Legal Espero que sim, demais. mas- Que o público brasileiro valoriza o Shadowside tanto quanto é valorizado lá fora. Mas galera de né? São Paulo, não perca esse show, porque a gente não deve fazer outro show em São Paulo na turnê. A gente não vai mais repetir cidades. Pois é, galera. Estejam lá no Via Marquês, né? Qual a data mesmo, Dani? 26 de maio, no Via Marquês. Ingresso de estudante R$20. Tá ingresso, barato. ingresso antecipado inteiro a 40, então não percam. Não percam, né? Estejam lá. Eu estarei com certeza. Por favor. Bom, Dani e Rafa, qual banda do Metal Judgment que vocês acham que foi a melhor aí, que vocês gostaram mais? Bom. O Raven tem mais a ver com a gente. Eu gostei Esse de Semblant. O Semblant tem a melhor produção. É. Eu gostei as três são legais, mas eu acho que o que eu gostei mais do Semblant. Pode ser? Mas a minha cara. Semblant. Então, o escolhido foi o Semblant. É o mais gótico de todos. É, não sei, acho que eu tô num dia gótico hoje. É, mas o legal do Semblant é que eles têm essa veia gótica, mas também tem muita influência de black metal também no meio do som, os vocais mais death também. É bacana, eu gostei da escolha também. Legal. Então vamos lá, Semblant com The Undead. E aí a gente fica por aqui. Por hoje, muito obrigada pela presença, mais uma vez. E, bom, a gente fica feliz pra caramba que vocês estejam trilhando um caminho tão legal, sabe? Levando o nome do Brasil lá pra fora e com qualidade. Isso é muito importante. Logo, logo rola uma turnê Shadowside nervosa, né? Ó, tomara. Quem sabe, né? E é isso aí. Palavra final é de vocês, gente. Obrigada mais uma vez por nos receberem aqui. Foi um prazer. Eu espero todo mundo no show, não só em São Paulo, né? Mas a galera que ouve das outras partes do Brasil. A gente também vai fazer mais alguns shows antes de encerrar o ciclo do Inner Monster Out. Tentar ir pro sul, pro centro, lugares que a gente nunca foi. Estamos tentando fechar algumas coisas legais. por Vai aí. ter Manaus. Vai ter Manaus, já tá confirmado. Dia 8 de junho. Então, galera, fique de olho lá no site que a gente vai anunciando as datas assim que elas são confirmadas. E espero que todo mundo esteja curtindo ainda o Inner Monster Out. Legal demais. É isso aí, Headbangers. Até semana que vem. Children survive on the shoulders that hope lies.
There's no life to hold my breath. World touching on what I am. It's time to rise and dream again. Walking the earth as the earth did. There's no life to hold my breath. World touching on what I am. It's time to rise and dream again. Walking the earth as the earth is. There's no life to hold my breath. World touching on what I am. It's time to rise and dream again. Walking the earth as the earth is. Você acabou de ouvir na Rádio Wall Heavy Nation.